O impulso rápido do Canadá para diversificar seu comércio foi destacado durante a recente visita do primeiro-ministro Trudeau e da ministra do Comércio Mary Ng à União Europeia, onde ela reiterou a determinação do Canadá de reduzir sua dependência dos IPUs. Durante sua visita recente a Bruxelas, o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau envolveu-se em discussões com líderes da União Europeia para fortalecer a relação Canadá-UE, focando em comércio, segurança econômica e segurança transatlântica. Os líderes enfatizaram a importância do Acordo Econômico e Comercial Global, CETA, que está em aplicação provisória desde 2017, eliminando 98% das tarifas entre o Canadá e a UE. Eles exploraram maneiras de melhorar ainda mais a cooperação comercial e econômica no âmbito do CETA. Além das discussões comerciais, Trudeau e os líderes da UE abordaram preocupações compartilhadas com a segurança, particularmente em resposta às recentes ameaças tarifárias do Zipralmanio. Eles deliberaram sobre possíveis medidas retaliatórias e a importância de uma abordagem unificada para manter a ordem internacional baseada em regras. Além disso, a visita de Trudeau incluiu reuniões para discutir o avanço das tecnologias de inteligência artificial, EIA. Ele participou da Cúpula de Ação de IA em Paris, organizada pelo presidente francês Emmanuel Macron, onde os líderes discutiram o desenvolvimento responsável da IA e suas implicações para o futuro. À luz das disputas comerciais em escalada e da imposição de novas tarifas dos IPUs, o Canadá está ampliando suas conexões globais, notavelmente com a UE, o que aumentou o comércio em mais de 65% desde o seu lançamento. As conversas da ministra Ng abordaram áreas-chave, como minerais críticos, energia e exportações tecnológicas, reforçando o status do Canadá como um fornecedor primário para a Europa. Além da Europa, o Canadá está redirecionando suas exportações de energia para a Ásia, especialmente Japão e China, para reduzir a dependência dos Europaíses como principal comprador de petróleo. Enquanto historicamente 97% do petróleo bruto canadense ia para os Emirados Árabes, novos acordos com Japão e China marcam uma mudança deliberada para um mercado de energia mais diversificado. Ao mesmo tempo, o Canadá está aprofundando seus laços comerciais com Indonésia, Coreia do Sul e países da região Indo-Pacífico sob o CPTPP, garantindo acesso a mercados de alto crescimento. Essa estratégia de diversificação não só protege o Canadá contra possíveis choques tarifários dos Eleven, mas também fortalece sua resiliência econômica e competitividade global. A turnê da ministra Ng pela UE destaca o compromisso duradouro do Canadá em construir alianças comerciais internacionais robustas que prometem crescimento sustentável, além de seus laços de longa data com os Emirados. A ministra do Comércio do Canadá, Mary Ng, recentemente viajou para Bruxelas para fortalecer os laços econômicos entre o Canadá e a União Europeia, visando diversificar as relações comerciais longe dos Estados Unidos. Esse movimento ocorre em meio a tensões comerciais contínuas com os IPUs e ameaças recentes de tarifas. Desde o lançamento provisório do Acordo Econômico e Comercial Global, em setembro de 2017, o comércio entre o Canadá e a UE disparou. O comércio de mercadorias bilateral atingiu um recorde de 100 bilhões de dólares em 2021, refletindo um aumento de 33,7% em relação a 2016, superando amplamente o aumento geral de 18,6% no comércio de mercadorias do Canadá no mesmo período. Exportações canadenses para a UE aumentaram de 22,2 bilhões de dólares em 2016 para o 32,5 bilhões de dólares em 2021, um salto de 46,4%. Enquanto isso, as importações da UE subiram significativamente, aumentando 28,4% para 67,5 bilhões de dólares em 2021. O número de empresas canadenses exportando para a UE também cresceu entre 2016 e 2019, com o número de exportadores aumentando de 7.753 para 8.291,
com pequenas e médias empresas desempenhando um papel central nessa expansão. Apesar dessas tendências fortes, ainda existe um potencial não aproveitado no uso completo dos benefícios do CETA. Em 2020, apenas 7% dos exportadores canadenses elegíveis aproveitaram as preferências do CETA, sugerindo espaço para maior divulgação e apoio para ajudar as empresas a maximizar as vantagens do acordo. A ministra Ng enfatizou a necessidade de explorar completamente as ofertas do CETA em conversas com os oficiais de comércio da UE. Ela destacou a necessidade de apoiar as empresas canadenses, especialmente as PMEs, a navegar pelos processos de exportação e a reduzir a burocracia, facilitando o acesso ao mercado europeu e promovendo o crescimento econômico mútuo. Reconhecendo que 98% das empresas canadenses são PMEs, a ministra Mary Ng destacou a importância crítica de apoiar essas empresas no acesso aos mercados internacionais, particularmente na Europa. Para ajudar as PMEs a ingressarem nos mercados europeus, várias iniciativas foram implementadas. Lançado em 2016, o programa Can Export PMEs oferece até os 75 mil reais em ajuda financeira para ajudar pequenas empresas a explorar novos mercados globais. Em resposta aos desafios da Covid-19, o programa adaptou seu foco para ajudar as PMEs a fortalecerem sua presença online, cobrindo custos para plataformas de comércio eletrônico e consultas sobre estratégias digitais. Ele também forneceu financiamento para a participação em feiras comerciais virtuais e eventos de negócios, garantindo que as PMEs mantivessem conexões globais, apesar das restrições de viagem. Além disso, o programa ajudou as empresas a navegar nas novas barreiras comerciais trazidas pela pandemia, apoiando esforços para obter certificações de mercado internacionais e atender aos requisitos regulatórios em mudança. Essas medidas direcionadas foram projetadas para equipar as pequenas empresas com as ferramentas necessárias para prosperar em um mercado global. Medidas como estas têm como objetivo ajudar as PMEs a superar obstáculos burocráticos e se adaptar a um ambiente dinâmico de comércio internacional, aprimorando a resolução de disputas de investimentos. Em fevereiro de 2024, durante a 4ª reunião do Comitê Conjunto sobre o Acordo Econômico e Comercial Global Canadá-UE, CETA, ambas as partes finalizaram negociações sobre uma estrutura projetada para simplificar o acesso à resolução de disputas de investimentos sob o CETA. Esse desenvolvimento aumenta a capacidade das PMEs de participar e se beneficiar das oportunidades proporcionadas pelo acordo, oferecendo-lhes um caminho mais claro para resolver disputas relacionadas a investimentos. Progresso também está em andamento em direção a um acordo de reconhecimento mútuo para arquitetos profissionais entre o Canadá e a UE. Este acordo agilizará o processo de reconhecimento de credenciais profissionais entre as duas regiões, beneficiando profissionais e PMEs ao reduzir os obstáculos burocráticos e facilitar a entrada no mercado europeu. O Canadá e a UE estão aprofundando sua cooperação em minerais críticos, essenciais para tecnologias verdes, como veículos elétricos e turbinas eólicas, apoiando a expansão econômica sustentável. Esta colaboração visa garantir e diversificar as cadeias de suprimento para esses recursos essenciais, reduzindo a dependência de países fora da aliança. Em 2021, o Canadá e a UE lançaram a Parceria Estratégica de Matérias-Primas que se concentra em fortalecer os laços entre suas indústrias de matérias-primas para criar cadeias de suprimento mais resilientes. Eles também estão trabalhando para promover projetos conjuntos de pesquisa e desenvolvimento para melhorar as tecnologias de extração, processamento e reciclagem de minerais críticos, ao mesmo tempo em que mantém rigorosos padrões ESG para garantir que o desenvolvimento desses recursos seja sustentável e responsável. O Canadá identificou 31 minerais como cruciais para a transição para uma economia verde e digital. Dada a sua função essencial na produção de tecnologias de energia limpa, baterias de veículos elétricos, semicondutores e outros produtos avançados.
Para garantir seu status como fornecedor global preferencial, a estratégia de minerais críticos do Canadá, apoiada por quase 4 bilhões de dólares no orçamento de 2022, estabelece um plano abrangente para desenvolver, processar e exportar esses recursos enquanto adere a altos padrões ambientais e sociais. Um componente central da estratégia são as práticas de mineração sustentável, projetadas para minimizar o impacto ecológico por meio de regulamentações ambientais mais rigorosas, melhorias nas tecnologias de reciclagem para reduzir a extração de matérias-primas e a adoção de processos de mineração de baixo carbono, como eletrificação de equipamentos e implementação de captura de carbono. Ao enfatizar a sustentabilidade, o Canadá pretende emergir como um líder na produção de minerais críticos provenientes de fontes éticas, atendendo à crescente demanda global, enquanto mantém uma forte gestão ambiental. O envolvimento indígena é outro pilar da estratégia, reconhecendo que muitos dos depósitos de minerais críticos do Canadá estão localizados em terras indígenas ou próximas a elas. O governo está colaborando com as comunidades indígenas para garantir que se beneficiem de projetos de mineração por meio de compartilhamento de receitas, criação de empregos e programas de treinamento de habilidades. Além disso, espera-se que os projetos garantam o consentimento livre, prévio e informado, em conformidade com a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, reforçando o desenvolvimento ético dos recursos. A estratégia também destaca o potencial econômico do setor de minerais críticos, com previsões apontando para a criação de milhares de novos empregos e investimentos significativos de empresas privadas e estrangeiras. Regiões ricas nesses recursos, como Ontário, Quebec, Colômbia Britânica e os territórios do Noroeste,